Olá, querida turma 1 da MED 119, UFPB. Aqui, como pactuei com a turma 1, por meio de Adria, eu vou trazer um conteúdo muito importante que é relacionado à semiologia digestiva, em sua primeira parte, que é a abordagem e a análise dos sintomas, dos sinais dentro de síndromes clínicas digestivas. Então, a semiologia digestiva permite a vocês, estudantes de semiologia médica do quarto período, reconhecer padrões de sintomas e de sinais que orientam a identificação de síndromes, que são conjuntos de sinais e sintomas relacionados a várias etiologias e possibilitando um diagnóstico sindrômico em que vocês vão aplicar o raciocínio clínico por meio de uma análise fisiopatológica, ou anatomopatológica, ou ainda de uma análise que considere os mecanismos de produção, a fisiopatogênese dos sintomas e também dessas síndromes. Então, com base na anamnese e no exame físico, é possível correlacionar sintomas e sinais a determinados órgãos e sistemas, e muitas vezes há repercussões gerais, né, sistêmicas, com raciocínio fisiopatológico. Aqui vou passar para os nossos objetivos de aprendizagem. Então, antes de iniciarmos a discussão de relatos clínicos, né, de casos resumidos, né, casos curtos, vamos olhar para os nossos objetivos de aprendizagem nesta aula. Então, o primeiro é identificar a discussão dos casos, né? Na discussão dos casos, vamos identificar os principais sintomas e sinais relacionados ao sistema digestivo, reconhecendo como eles se apresentam na prática clínica. Em seguida, vamos reconhecer e correlacionar esses sintomas digestivos com as síndromes clínicas, ou seja, compreender o conjunto de manifestações que caracteriza diferentes quadros. E outro objetivo que eu coloquei aqui que também é importante, é entender, como eu disse há pouco, os mecanismos fisiopatológicos que explicam por que esses sinais e sintomas aparecem, como se desenvolvem, relacionando com a teoria e com a prática semiológica. E, por fim, queremos aqui também, e eu coloquei aqui como esse quarto objetivo, queremos que vocês sejam capazes de analisar síndromes clínicas a partir de relatos de casos breves e, assim, exercitar o raciocínio clínico e a integração dos conhecimentos. Então, esses objetivos vão orientar nosso percurso nessa discussão. Eu vou fazer aqui, como eu coloco aqui no slide, uma breve menção à anatomofisiologia do trato digestivo, porque, como eu disse há pouco, a gente precisa fazer uma integração e ter um entendimento, uma compreensão integradora, não é, da semiologia com a anatomofisiologia. Então, o sistema digestivo, como vocês sabem, porque já cumpriram disciplinas anteriores extremamente importantes, como anatomia e fisiologia, patologia talvez estejam agora cumprindo, né? Imunologia também, vocês já viram que o sistema digestivo, ou o sistema gastrointestinal, é complexo e a quantidade de conteúdo que poderia ser coberto
nesse tópico é substancial. Portanto, em um exercício de síntese, né, para este vídeo, eu vou escolher alguns tópicos essenciais. O sistema digestivo, como sabemos, compreende o trato gastrointestinal e seus órgãos acessórios. O trato gastrointestinal consiste na cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e canal anal. E os órgãos acessórios incluem, além dos dentes, língua e órgãos glandulares, como as glândulas salivares, nós temos também fígado, vesícula biliar e pâncreas. E cada um desses órgãos desempenha um papel específico no sistema digestivo. No conjunto, as principais funções do sistema gastrointestinal incluem a ingestão, a digestão dos alimentos, a absorção de nutrientes, a secreção de água e enzimas e a excreção de resíduos não digeridos, além da multiplicidade de funções do fígado, que é um órgão crítico no corpo humano, responsável por uma série de funções que ajudam a dar suporte ao metabolismo, à imunidade, à digestão, à desintoxicação e armazenamento de vitaminas. Também a produção de proteínas, entre outras funções. Então, veja que só pensar nas múltiplas funções do fígado, que aqui está representado, né, nessa figura, a gente pensa em uma série de funções. Né? O fígado funciona para transformar xenobióticos, principalmente no retículo endoplasmático liso dos hepatócitos, usando principalmente a família de enzimas do citocromo P450. O fígado e o trato gastrointestinal estão intimamente conectados no contexto da atividade metabólica e das respostas imunes, e isso resulta principalmente de sua estreita relação anatômica e fisiológica. Né? Então, o fígado é um órgão metabólico central, envolvido na homeostase da glicose, dos lipídios, e juntamente com o tecido adiposo desempenha um papel essencial no metabolismo energético de todo o organismo. Então, a função hepática, eu começo pelo fígado, né, dada a importância desse órgão no sistema digestivo, em particular, e no organismo como um todo, né, em geral. Então, ela é essencial para até a resolução de afecções orgânicas induzidas por infecção, filtrando endotoxinas sistêmicas, mediadores inflamatórios, inativando também esses mediadores e sintetizando proteínas de fase aguda na resposta sistêmica a geral, né, à inflamação. Então, a liberação descontrolada de substâncias biologicamente ativas das células hepáticas, secundárias ao desafio de endotoxinas, pode ser importante para iniciar e sustentar uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica e pode levar também à falência de múltiplos órgãos. Então, a gente pensa no fígado e pensa nesse conjunto, não é, de funções que são importantes para a homeostase. Também a gente precisa lembrar que salientar, não é, a importância, como eu coloco aqui, a importância dos conhecimentos fisiopatológicos para a compreensão da semiologia, né, como já adiantei. É importante salientar que a disfunção gastrointestinal pode estar limitada ao próprio trato digestivo, por exemplo, refluxo gastroesofágico, doença ulcerosa péptica, doença diverticular ou
ou ser uma manifestação de um transtorno que é sistêmico, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, ou se apresentar como uma doença sistêmica resultante de um processo patológico gastrointestinal primário, como, por exemplo, deficiências vitamínicas resultantes de um quadro de má absorção intestinal. Então, como partes do trato digestivo, esses componentes, não é, do trato gastrointestinal são especializados para certas funções e as causas e as consequências e as manifestações relevantes, não é, de disfunção, de doença, diferem caso haja um acometimento primário de um local anatômico para outro. E, por outro lado, alterações da função intestinal podem ter causas funcionais ou motoras, ou pode ter também relação com doenças e com síndromes clínicas, né, com etiologia orgânica ou funcional. Eu falo em fisiopatologia e sempre eu menciono a fisiopatologia, e aqui no sistema digestivo, a fisiopatologia explora como distúrbios específicos no sistema gastrointestinal, em qualquer um desses locais, né, em qualquer um desses pontos topográficos aqui que apresento nessa imagem, estudar a fisiopatologia relacionada a esses órgãos do sistema digestivo é explorar, não é, como distúrbios específicos no sistema gastrointestinal causam sintomas e sinais. Então, a gente sabe que são múltiplos esses sintomas e sinais, e é por isso que eu falei que é importante uma habilidade para sintetizar esse conteúdo. Então, todo sintoma e ou sinal corresponde a uma fisiopatologia própria, isto surge de uma maneira e o que produz e como produz, né, esse sintoma muitas vezes difere em relação à síndrome, ao sintoma e sinal e ao órgão que está comprometido. Então, memorizações isoladas com desconhecimento do mecanismo básico da produção da fisiopatogênese, a partir, né, do fisiológico, do fisiopatológico, né, vão comprometer nossa capacidade de dedução. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade de dedução ou hipotético dedutivo, raciocínio, em que a gente possa aprender dessa maneira e ao longo da nossa graduação e também posteriormente a gente possa aplicar esse raciocínio. Então, em relação à própria semiologia, eu digo sempre que não é só semiologia, é também uma revisitação à anatomia, à fisiologia e à fisiopatologia. E em razão disso, e dada essa multiplicidade de funções do sistema digestivo, vou fazer uma classificação da sintomatologia com base nesse critério anatomoclínico ou topográfico, como pode ser visto em livros, não é, que são livros de referência na nossa disciplina, como, por exemplo, os autores, né, mais conhecidos, né, da área de semiologia, como o professor Selmo Celeno Porto, né, no livro Porto e Porto, né? Atualmente, nós estamos com o livro do professor Selmo Celeno Porto, acho que na 9ª edição, né?
Essa que eu tenho aqui é a 7ª edição de 2014, mas já há uma edição mais nova publicada em 2023. Então, não só o professor Porto, né, e nessa edição aqui que é Porto e Porto, né, que já tem agregado um outro autor também da família do professor Selmo, o livro também de Lopes e Laurentes Medeiros. A minha edição é de 2004, mas há edições mais novas, claro. E, como eu disse, vou lançar mão desse critério anátomo-topográfico, devido à multiplicidade, né, de funções que tem o aparelho digestivo. E aqui eu tinha incluído esse slide aqui para a apresentação, e eu ia falar sobre o fígado, né, durante a exibição desse slide, né? Mas aí eu vou só complementar. Mas acabei antecipando, né, entusiasmada com a fisiologia do fígado. Então, como eu disse há pouco, né, antecipando já o que eu ia falar agora, o fígado é um órgão altamente complexo, como eu disse, já envolvido na manutenção, e eu estou repetindo isso porque da mesma maneira que vocês estão na disciplina de semiologia, já em meados, né, do semestre, muitas vezes alunos que ainda não começaram a semiologia, né, estão no segundo, terceiro períodos, também precisam de fazer essa conexão, né, com a fisiologia também. Então, por isso que eu faço essa introdução sempre anátomo-fisiológica nas aulas de uma maneira geral. Então, o fígado ele está envolvido na manutenção da saúde, né, e do equilíbrio de múltiplos sistemas do corpo, além das funções que eu já antecipei. Ele é encontrado no quadrante superior direito do abdômen e recebe um suprimento duplo de sangue da veia porta e da artéria hepática. E, como tal, grandes quantidades de nutrientes entram no fígado, fornecendo os materiais e energia necessários para a síntese e metabolismo de carboidratos, de proteínas, de lipídios. E o fígado também é um local vital para o metabolismo, como eu já falei há pouco, e a depuração de drogas exógenas, de fármacos. E, além disso, o fígado tem também um papel no armazenamento, né, digamos assim, e na regulação, né, dos sistemas hematológico e endócrino. Então, eu começo aqui, né, falando dessa estreita relação anatômica e fisiológica do fígado, e para não esquecer, né, de que muitos dos sintomas e sinais relacionados ao sistema digestivo são relacionados ao fígado, né? E a gente vê com muita frequência na nossa enfermaria de clínica médica, onde nós temos nossas aulas práticas, pacientes com comprometimento hepático, né, importante. Bem, então aqui, passando já para o próximo. E assim, por esse critério, vou dividir a abordagem dos vários sinais e sintomas do sistema digestivo. Mas preciso antes, digamos, colocando em termos de disfunções, tentar sintetizar em 5 principais tipos de sintomas digestivos. Inicialmente, a gente tem a dor abdominal como um dos sintomas mais importantes relacionado ao trato digestivo. Não só abdominal, mas também torácica. Pode ser uma dor torácica relacionada ao trato digestivo, como o esôfago,
Então, indo, considerando esses quadros, pelos, por meio dos quais as disfunções do sistema gastrointestinal se manifestam, eu coloco assim um destaque, né, bem forte nas manifestações relacionadas à dor. E dor, principalmente abdominal ou torácica, não só abdominal. Bem, outro conjunto de sinais e sintomas que faz parte desse cortejo sintomatológico é a ingestão alterada de alimentos. Essa ingestão alterada de alimentos, por exemplo, pode se manifestar como náuseas, vômitos, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, odinofagia, que é a deglutição dolorosa, e até uma manifestação também, que é um sintoma geral, que é a anorexia, ou hiporexia, ou inapetência, que é a redução ou a falta de apetite. Aqui vem o terceiro grupo de sinais e sintomas importantes relacionados ao trato digestivo, que é a alteração no trânsito intestinal. Então, os movimentos intestinais, quando eles se alteram, se apresentam principalmente como diarreia ou constipação, né? Que a gente pode dizer obstipação ou constipação intestinal. Outro aqui que eu coloquei como quarto grupo de sintomas importantes é o sangramento, é a hemorragia do trato gastrointestinal. Então, é um conjunto de sinais também bastante destacado e importante aqui nesse conteúdo. E também, aqui eu coloco como um quinto grupo de sinais e sintomas, que são os sintomas relacionados à disfunção hepática. Então, como icterícia, aumento do volume abdominal com ascite e outros sinais de insuficiência hepática. Entretanto, nem todos os casos de doença digestiva, em particular, se apresentam da mesma maneira, assim como em qualquer outro sistema orgânico. Por exemplo, a doença ulcerosa péptica, embora geralmente se acompanhe de dor abdominal, também pode cursar de maneira assintomática no sentido álgico, né? Sem dor. Então, compreender esses sinais e sintomas é fundamental para identificar as possíveis condições subjacentes, desde problemas comuns até condições mais graves. Eu vou abordar a importância, as causas e as características desses sintomas, os possíveis mecanismos fisiopatológicos subjacentes e como relacioná-los com diferentes órgãos e sistemas, assim como a relação com hipóteses diagnósticas sindrômicas. E é importante também salientar aqui que a disfunção gastrointestinal pode estar limitada ao próprio trato digestivo, como, por exemplo, eu acho que eu até já mencionei há pouco, a doença diverticular e, ou a doença ulcerosa péptica, né? Eu estou falando em termos de etiologias aqui, não de síndromes. Ou ser uma manifestação de um transtorno sistêmico, né? Uma doença sistêmica. Então, a gente precisa também compreender essas manifestações de uma forma anatomoclínica, e que por isso que eu disse inicialmente que vou colocar essas manifestações, né, digamos, no sentido topográfico, né, iniciando com
sintomas associados ao trato digestivo alto, depois trato digestivo baixo e depois em relação às glândulas anexas. Então, e como partes diferentes do trato gastrointestinal, há também funções específicas, né? Então, as consequências, as manifestações mais relevantes de disfunção gastrointestinal vão diferir de um local anatômico para outro, né? Pode ser funcional ou motora, como também já antecipei, e vou começar, como eu também já disse, começar com a discussão de um caso clínico, que aqui não vai ser propriamente uma discussão, né? Porque quando a gente tem uma atividade remota, né, virtual, mas é síncrona, a gente pode ir discutindo com vocês à medida que apresentamos os casos. Aqui não, aqui inicialmente eu vou estar monologando, então não há toda aquela dinâmica, né, que é tão interessante na discussão de um caso clínico, mas que poderemos ter em outras reuniões, porque, digamos, de forma contingencial, esse conteúdo, né, vai ser ministrado dessa forma assíncrona e vocês vão estudar a partir desse vídeo, tá? Então, agora vamos a esse caso clínico, né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Eu tinha passado aqui uma animação, então voltei. Aqui eu tenho um primeiro relato clínico breve, é um caso clínico curto, que está aqui descrito no slide. É um caso, né, de uma síndrome disfágica, que tem como sintoma central um quadro de disfagia progressiva. Então, o paciente é um homem de 68 anos, agricultor aposentado, que procura um ambulatório relatando dificuldade para ingerir alimentos sólidos há 6 meses e que recentemente passou a ocorrer também com líquidos. Ele refere emagrecimento de 8 quilos nesse período de 6 meses e pirose ocasional e dor retroesternal, é uma dor torácica, retroesternal. E ele nega tabagismo, mas refere etilismo de forma crônica, 40 gramas de álcool por dia, né, ao longo dos últimos 30 anos. Ao exame, é um paciente emagrecido, sem linfonodos palpáveis e orofaringe sem alterações. Aqui vamos partir, agora sim, para a análise semiológica dos sintomas apresentados por esse paciente. Esse paciente, ele apresenta uma disfagia progressiva, ou seja, ele primeiro teve essa dificuldade de deglutir para alimentos sólidos e depois passou para líquidos. Então, é o que a gente chama de disfagia progressiva. E o caráter progressivo sugere uma lesão orgânica obstrutiva e não um transtorno funcional. A ordem, né, de disfagia de alimentos sólidos, inicialmente, e depois passando para a disfagia de alimentos líquidos, é típica de um quadro de estenose mecânica orgânica do esôfago. Por exemplo, poderia ser um tumor, uma neoplasia, poderia ser uma redução do calibre da luz esofágica, do calibre do esôfago, ou uma redução da luz esofágica por uma estenose péptica,
Outro sintoma que é importante aí é o sintoma aqui de emagrecimento, né? Que ele emagreceu quando foi 8 quilos em 6 meses. Então, esse quadro de uma perda ponderal tão significativa, né, que já se configura como uma síndrome de consultiva, né, digamos assim, uma síndrome consultiva, né, que é uma perda de peso importante, né, nos últimos 6 meses. Então, isso indica o quê? Uma repercussão sistêmica da disfagia, com redução da ingestão alimentar e sugere uma alteração, uma disfunção crônica de caráter grave, secundária a uma doença orgânica, como o tumor de esôfago ou câncer de esôfago. Outro sintoma aqui, que é a pirose, aqui está, sim, pirose e dor retroesternal. Então, esses sintomas reforçam a hipótese de refluxo gastroesofágico crônico, que pode ser fator predisponente a complicações como, por exemplo, uma estenose péptica, né, que é uma redução, né, da luz do esôfago por por um estreitamento, né, como acontece na estenose péptica, que é, por exemplo, pelo refluxo ácido, pode, com o tempo, haver fibrose e reduzir a luz do esôfago. E uma condição chamada também esôfago de Barré, B-A-R-R-E-T-T. B-A-R-R-E-T-T. Ou uma neoplasia. Então, sugere que há refluxo gastroesofágico. A ausência de tabagismo, mas o antecedente de etilismo crônico, né, o álcool, é um fator de risco importante para carcinoma escamoso do esôfago. O exame físico mostra um paciente emagrecido, sem linfonodos palpáveis, e a ausência de sinais orofaríngeos, ou seja, de sinais esofágicos altos, não exclui uma lesão em esôfago médio, né, ou esôfago distal. Agora, que mecanismos fisiopatológicos aparentemente estão envolvidos? Na disfagia progressiva, que é causada pela obstrução mecânica da luz do esôfago, que dificulta, primeiro, a passagem de sólidos, alimentos sólidos, e com a progressão da estenose, ou seja, da redução da luz esofágica, também passa a ocorrer com dificuldade de deglutição de líquidos. E o emagrecimento faz parte da síndrome consultiva, né, que pode levar o paciente à caquexia, a síndrome caquética, que é consequência da redução da ingesta alimentar pela disfagia, somada ao possível hipermetabolismo associado ao câncer, aos processos neoplásicos malignos. A pirose, como eu já disse, decorre do refluxo ácido gástrico para o esôfago, levando a um quadro de irritação crônica da mucosa esofágica, principalmente distal, e inflamação crônica. A dor retroesternal pode estar relacionada tanto ao refluxo ácido quanto à distensão esofágica contra esse obstáculo mecânico que é o tumor. E o etilismo crônico, ele favorece mutações e inflamação crônica da mucosa esofágica, predispondo ao carcinoma escamoso do esôfago. Então, veja, a semiologia aqui aponta para um quadro de disfagia orgânica de caráter obstrutivo,
altamente sugestiva de câncer de esôfago. E fisiopatologicamente a gente pode fazer essa integração. Houve um processo obstrutivo progressivo no esôfago, levando a essa disfagia orgânica ou mecânica. A irritação crônica da mucosa esofágica originou provavelmente a dor retroesternal e a pirose, e a repercussão nutricional e metabólica levou ao emagrecimento. Então, vejam que a dificuldade para deglutir, que é conhecida como disfagia, pode afetar diferentes fases do processo de ingestão de alimentos. Quando eu disse que não havia sintomas de disfagia alta ou orofaríngea, né, isso significa que essa parte inicial do esôfago não esteja comprometida. Mas tem um outro caso clínico aqui em que vou mencionar um quadro também de disfasia orofaríngea, e aí no final da apresentação desses dois casos, eu vou fazer uma sinopse para falar desses sintomas e sinais relacionados a alguma disfunção, alguma patologia localizada no esôfago. Então, agora eu apresento um outro caso clínico curto, também de disfagia, mas é uma disfagia diferente. Então, vamos aqui à descrição do caso. É um homem de 49 anos, só um instante. É um homem de 49 anos, trabalhador rural, que procura atendimento ambulatorial, relatando dificuldade progressiva para engolir, mas tanto sólidos quanto líquidos, há 2 anos. Refere episódios frequentes de regurgitação de alimentos não digeridos, principalmente à noite, acompanhados de tosse, acompanhados de tosse, né? Aí depois, aqui. Nos últimos 6 meses, apresenta dor torácica em aperto, intermitente, além de perda ponderal de 7 quilos nesses 6 meses. Ao exame, é um paciente emagrecido, com hálito fétido, com halitose, estertores finos em bases pulmonares e orofaringe sem alterações. Vamos aqui à análise semiológica dos sintomas. Esse também é um caso de disfagia. O paciente apresenta disfagia para sólidos e líquidos desde o início, não é uma disfagia progressiva, como ocorreu no relato do caso clínico anterior. Então, a gente distingue da disfagia mecânica e progressiva, em que primeiro são afetados sólidos, depois é que passam a ser afetados os líquidos, a ingestão de líquidos. E essa disfagia, que é para líquidos e sólidos desde o início, sugere um transtorno motor esofágico, como, por exemplo, o que se chama de acalásia. A regurgitação de alimentos não digeridos indica retenção de conteúdo no esôfago que está dilatado e que está com hipoperistaltismo. A regurgitação noturna pode causar tosse e até broncoaspiração, ou seja, aspiração do conteúdo esofágico para a árvore traqueobrônquica. E a dor aqui, como ele apresenta aqui, como dor torácica em aperto intermitente, ela está relacionada a contrações esofágicas não coordenadas com hipertonia do esfíncter inferior do esôfago e que pode se assemelhar, pode simular angina do peito, né, por isquemia miocárdica crônica.
E isso confunde muitas vezes a hipótese diagnóstica. A perda de peso resulta da disfagia crônica e da baixa ingestão alimentar. Muitas vezes, esses pacientes eles vão se alimentar e muitas vezes eles tomam líquidos também para ver se melhora a disfagia, mas a disfagia deles é tanto para líquidos quanto para sólidos. E o hálito, né, a halitose e os estertores pulmonares são decorrentes da estase alimentar no esôfago e da aspiração pulmonar do conteúdo regurgitado. Então, esse quadro é bem colocar aqui, né, o outro tópico para discussão aqui, mecanismos fisiopatológicos envolvidos. É bem característico do que nós chamamos de megaesôfago, que é a acalásia. Esse quadro de megaesôfago é causado por um processo degenerativo do plexo mioentérico de Auerbach, né, levando à perda do peristaltismo esofágico, a falha no relaxamento do esfíncter esofágico inferior, e o alimento se acumula no esôfago, levando à sua dilatação progressiva, que é o que se chama de megaesôfago. Isso explica a disfagia precoce para sólidos e líquidos, ou seja, é um distúrbio motor, não é obstrutivo, a regurgitação com o risco consequente de aspiração brônquica, a dor esofágica pelas contrações, pela contratura anômala do esôfago, das paredes esofágicas, e o emagrecimento por má ingestão crônica. Então, nesse caso, o quadro representa uma disfagia motora típica do megaesôfago chagásico ou também do megaesôfago idiopático, caracterizada por disfagia progressiva, regurgitação, dor torácica retroesternal, emagrecimento e complicações respiratórias. Então, é um tipo diferente de disfagia. Eu fiz uma pausa aqui só para incluir um terceiro caso clínico de disfagia. Acabei não colocando aqui nos slides, mas aí eu vou ler, tá? Eu vou ler aqui. Eu coloco aqui os óculos. Onde coloquei aqui? Pronto. Então, veja, eu vou falar de outro caso de disfagia. É um homem de 72 anos, é um professor aposentado com história de acidente vascular encefálico, né? O que a gente chama muitas vezes de AVC, um acidente vascular encefálico isquêmico há 8 meses, e ele procura o ambulatório relatando dificuldade para iniciar a deglutição há 3 meses. E ele procura o serviço referindo episódios frequentes de engasgos ao ingerir líquidos e a sensação de alimento parado na garganta, que é o que os pacientes chamam de entalo. Familiares relatam que houve episódios de tosse e de pigarro durante as refeições, negador torácica, emagrecimento significativo ou pirose. Eu estou colocando aqui é que eu não transcrevi o caso clínico que eu tinha preparado aqui e pensei que estava aqui com o slide, mas não estou, por isso que eu estou lendo antes de entrar aqui nessa explicação sobre a disfagia. Aí tem o exame. Ao exame, paciente em bom estado geral, fala levemente anasalada, reflexo de deglutição diminuído, tosse desencadeada quando se oferece pequena quantidade de água
E a ausculta pulmonar revelando roncos dispersos em bases pulmonares sugestivos de broncoaspiração crônica. Bem, então esse caso aqui, ele analisando semiologicamente, ele tem como sintoma principal uma disfagia orofaríngea alta, não é? Por quê? Porque ele tem dificuldade para iniciar a deglutição. Isso é típico de comprometimento da fase oral ou faríngea da deglutição. E diferente da disfagia esofágica que relatei nos dois casos anteriores, que ocorre após o início da deglutição, ele não ocorre assim logo, quando o paciente tenta deglutir, que é o que acontece na disfagia. Aliás, ele ocorre logo, né, quando o paciente tenta deglutir, diferente da disfagia esofágica, que ocorre após o início da deglutição. Então, a diferença da disfagia dos dois últimos casos. Então, ele tem engasgos, como foi mencionado aqui, engasgos frequentes e tosse durante a ingestão de líquidos. Isso sugere o quê? Falha no fechamento da via aérea durante a deglutição, predispondo à aspiração brônquica. E também é associada ao comprometimento neurológico do acidente vascular encefálico. Então, ele tem também aqui sensação de alimento parado na garganta, que é o famoso entalo. Localiza o problema na orofaringe e não no esôfago distal. E esses sinais associados aqui, que são fala nasalada, reflexo da deglutição diminuído, tosse ao teste, né, de ingestão do copo d'água. E esses outros sintomas associados apontam para a disfunção neurológica dos músculos da deglutição, principalmente relacionados aos nervos cranianos nono, né, que é o glossofaríngeo, e décimo, que é o vago. Então, esse aí no exame físico também, que tem o relato da ausculta pulmonar com roncos nas bases. E esse achado na ausculta pulmonar correlaciona-se com broncoaspiração crônica, que é uma complicação frequente da disfagia orofaríngea. Então, a fisiopatologia, né, acho que eu já mencionei aqui nessa análise. O AVC, o acidente vascular cerebral, que mais propriamente a gente chama de acidente vascular encefálico, e isquêmico, que o paciente teve, causou lesão dos centros neurológicos responsáveis pela coordenação da deglutição. E alteração na fase faríngea ou na fase oral ocorreu por quê? Pela falha no transporte adequado do bolo alimentar e fechamento incompleto da via aérea. Isso resulta em engasgos, tosse reflexa, como mecanismo de defesa, e o risco de aspiração broncopulmonar. Então, reflexo de deglutição diminuído e alteração da voz também refletem essa disfunção neuromuscular. Tá? Então, esse último, que eu não coloquei aqui no slide, mas lembrei do caso para discutir o caso. Ele também tem pigarro, né? Para discutir esse caso de disfagia orofaríngea, de origem neurológica após o AVC e que foi caracterizada clinicamente por dificuldade em iniciar a deglutição, engasgos com líquidos e tosse durante as refeições, com repercussão semiológica direta na ausculta pulmonar pela broncoaspiração. Bem, então, eu coloquei esse terceiro, a partir daqui eu tenho mais 3 casos clínicos. Mas eu vou colocar esses casos clínicos para vocês lerem no arquivo em PDF que eu vou enviar. Por quê? Porque senão
São 3 horas de aula que deveriam ser dados, né? Nesse conteúdo aqui. A primeira hora vai ser relacionada aos sintomas esofágicos, a segunda em relação a outros sintomas, e assim como a terceira, que vai ficar relacionada ao fígado, a fígado, pâncreas. Então, eu gostaria de mencionar, né, algumas questões em relação aos tipos de disfagia. Como essa imagem aqui mostra tipos de disfagia. A disfagia orofaríngea, como vocês veem aqui, a dificuldade de iniciar a deglutição. Aqui a disfagia esofágica, que é a dificuldade na passagem, né, do alimento, né, pelo esôfago. E aqui a disfagia funcional, que essa disfagia funcional eu não ilustrei com o caso clínico, mas vou falar rapidamente sobre esse tipo. E tem o sintoma neuromuscular, né, que na verdade é um complexo de sintomas, como eu mencionei aqui em relação ao paciente que teve um AVC, né, após o diagnóstico do AVC, mas também de outras doenças degenerativas, como coloco aqui, né, comprometimento central do sistema nervoso central. Bem, vocês podem ver aqui nessa ilustração a disfagia orofaríngea, que refere-se à dificuldade nesse trânsito inicial, né, do alimento da boca até a faringe. E pode ser causada por alterações estruturais, ou seja, orgânicas, ou funcionais. Então, podem ser alterações na boca, até a xerostomia, a boca seca, né, que pode acontecer até em pacientes diabéticos. A hipossalivação, que é a redução na produção de saliva, por causas medicamentosas ou por causas anestésicas. Úlceras de língua também, lesões de língua. Uma estomatite aftosa, né? Aftoide, com aftas, né? Ulcerações na boca. Doenças e condições da faringe. Abscessos periamigdalianos. O carcinoma de faringe também, porque não é o de esôfago, é o de faringe, né, pela compressão. Lesões inflamatórias ou até malignas, né, da laringe, da epiglote. Tuberculose, né, laríngea. Lesões neurológicas, como acontece em doenças neurológicas degenerativas. Miastenia graves, doenças autoimunes, como esclerodermia e dermatomiosite, que leva a uma alteração do trânsito esofágico. Comprometimento dos nervos cranianos, como eu citei agora nesse terceiro caso. Esse é o tipo de disfagia alta, orofaríngea. A disfagia faríngea ocorre quando há dificuldade ou dor no trânsito do alimento pelo esôfago, quando a disfagia é acompanhada, muitas vezes, de dor, pode ser acompanhada ou não de dor, né, ao engolir, que se denomina odinofagia. Essa é uma disfagia esofágica alta também, né? Então, nesse caso, o paciente pode ter esofagite, uma condição inflamatória pelo refluxo, doenças obstrutivas, como estenose esofágica ou tumores, doenças motoras do esôfago, como é o caso da acalásia, no megaesôfago, e a identificação, isso aí é a disfagia esofágica, né? Que muitas vezes, se o problema for esofágico alto, o paciente pode ter odinofagia. Então, a identificação da causa específica da disfagia depende de uma anamnese detalhada, de exames complementares, como a endoscopia, e o tratamento vai variar também, por isso que a semiologia precisa ser bem analisada para que se encaminhe adequadamente o tratamento. Então, a fisiologia da deglutição, como eu mostro aqui, ajuda a entender melhor o sintoma, né, de disfagia, né, e o seu aparecimento nas distintas causas.
porque a gente, lembrando da fisiologia, a deglutição tem 3 fases. A primeira é voluntária, oral, a segunda é involuntária, que é uma deglutição assim, que não depende da nossa vontade, né? E a terceira fase, que também é voluntária, é esofágica. E há ondas peristálticas no esôfago. A onda peristáltica secundária percorre o esôfago de forma similar à onda primária, porém se diferencia dela. Por quê? Porque não é despertada por um movimento de deglutição. Então, aqui eu tenho um desenho de disfagia esofágica que vai mostrar, acho que de uma forma, não, é anterior, de uma forma melhor isso, né? Então, pelas causas da disfagia. Veja aqui, a gente pode observar que esse desenho mostra aqui uma estenose, né? Seria uma disfagia esofágica, uma estenose ou um tumor levando à diminuição ou à obstrução do trânsito do fluxo esofágico, né? Da luz esofágica reduzida. Então, pode acontecer também, como aqui, esse é o câncer, né? Que é esse exemplo aqui. Desculpe. Então, aqui, como acontece aqui, por exemplo, um espasmo esofágico. Aqui aparece o quê? A acalásia, que é a hipertonia do esfíncter esofágico inferior e a dilatação do esôfago, porque nesse caso aqui da acalásia, o que é que acontece? As ondas peristálticas, elas estão alteradas, porque essas ondas peristálticas têm as ondas primárias e secundárias, como vocês sabem. A onda peristáltica secundária percorre o esôfago de forma semelhante à primária, mas é diferente por quê? Porque a secundária ela não é despertada por um movimento de deglutição. Os estímulos são o conteúdo de retenção do esôfago, o refluxo de conteúdo gástrico e as ondas, né, essas ondas peristálticas que vão aparecer, e elas não são. Aí vem um terceiro tipo de onda peristáltica, que são as ondas peristálticas terciárias. Essas ondas peristálticas terciárias, elas não são propulsivas, elas não induzem, né, a progressão do conteúdo do esôfago na disfagia, né, desses casos. Então, a gente tem um quadro de disfagia esofágica que se produz por dificuldade de condução do bolo alimentar ou de líquidos ao longo do esôfago. Então, essa dificuldade é referida muitas vezes como esse entalo, né? Atrás da região external, retroexternal. E todas as afecções esofágicas vão se exteriorizar em algum momento de sua evolução por disfagia, com exceção do quadro de varizes esofágicas, então, casos de pequenos divertículos. Quando há divertículo, aqui, deixa-me ver aqui um exemplo. Aqui eu acho que nem apareceu, né? Aqui tem a esclerodermia, o câncer esofágico, aqui quando há. Aqui eu não estou enxergando, ficou muito pequeno. Aqui, quando há espasmo esofágico difuso, aqui a acalásia, né? E aqui tem um quadro interessante, que o quadro de envelhecimento do esôfago, né? Que ia acabar esquecendo de falar sobre isso. Veja, quando a gente tem, por exemplo, que não está representado aqui, mas quando a gente tem divertículos no esôfago, que pode acontecer, eles dão sintomas quando eles apresentam uma dimensão grande. Pode ter divertículos no esôfago também.
Então, quando eles se enchem, só um instante, um minutinho. Quando, quando se enchem esses divertículos, eles, com alimentos, né? Eles comprimem extrinsecamente a luz esofágica. Então, o que acontece quando tem divertículos, que eu não representei aqui? Mas que a disfagia costuma aparecer da metade, não é, da alimentação para o final, quando há divertículos, certo? Que quando são pequenos não levam à disfagia, mas quando eles se distendem por acúmulo de alimentos, sim. Então, vejam, então eu ia falar também do esôfago, né, do idoso. Veja, em todo paciente, que é esse primeiro aqui, esse primeiro exemplo da ilustração. Por isso que é bom a gente colocar essas ilustrações, porque aí não esquece de falar. Não, não, por favor. Isso foi uma pequena interrupção aqui, né? Então, gravar, né, essas aulas de casa faz com que a gente às vezes tenha imprevistos. Bem, em todo, como eu ia dizendo, em todo paciente com disfagia, a gente afasta primeiro as causas orofaríngeas. Por quê? Porque frequentemente essas causas não oferecem dificuldade diagnóstica maior, né? Pareceria até complexo, não é? Ao estudante, né, no caso de semiologia, ter uma orientação, né, com tantas causas enumeradas, né, que a gente está enumerando aqui. Mas, na prática, não ocorre dessa forma. Por quê? Como exemplo, vamos dar um exemplo. Num paciente com doença reumática e que ele tem um aumento da área cardíaca, né, principalmente o átrio esquerdo, mas o átrio não está muito dilatado. Então, o que é que acontece? Não ocorre assim uma disfagia como uma manifestação clínica maior ou isolada. Mas a pouca frequência, digamos assim, de comprometimento cardíaco que levasse à disfagia, por exemplo, faz com que a gente pense menos nessa possibilidade diagnóstica, né? Então, ainda que esse tipo de disfagia seja menos frequente, né? Mas é uma disfagia por compressão extrínseca, por exemplo. É uma disfagia que também deve ser considerada, como eu falei, quando há uma alteração, por exemplo, da via respiratória, né? Uma lesão que na, na laringe, né? Levando a uma compressão extrínseca. Em relação seria uma compressão extrínseca, né? São menos frequentes. Mas em relação à disfagia esofágica, que é intrínseca, acontece por algum problema no esôfago mesmo, as três causas mais comuns são câncer de esôfago, esofagite de refluxo e megaesôfago chagásico. Então, quando a gente pensa em possibilidades mais remotas, a gente vai descartando aos poucos, por meio do acompanhamento do paciente e de exames complementares, né? E é bom lembrar também aqui, eu não coloquei, mas acabei lembrando, que é importante a gente ter cuidado com a interpretação dos sintomas. Por exemplo, a reação emocional de uma mulher que tem um quadro somatoforme, conversivo, e que diz que não pode engolir, tem uma dificuldade de não estar conseguindo engolir. Isso não é disfagia propriamente dita, né? Então, há também o que antigamente se chamava globo histérico, hoje não se usa mais essa denominação, é que trata-se de um problema de fundo psicogênico por um estresse emocional,
um distúrbio somatoforme e que muitas vezes é mais frequente nas mulheres e muitas vezes a paciente chega se queixando de que não consegue deglutir ou que tem um bolo aqui no peito, né, como se fosse um bolo, como se fosse algo como uma pressão, mas aí essa dificuldade é uma alteração psicogênica, né? Também, por exemplo, muitas vezes a gente tem, em condições normais, experiências alimentares desagradáveis que geram, não é, uma dificuldade de deglutir. Também não é disfagia. E essa sensação de opressão que eu referi, uma sensação de opressão, que às vezes é referida como se algo se detivesse no epigástrio e depois mesmo da ingestão alimentar, também não é disfagia. Então, uma vez que a queixa do paciente seja adequadamente interpretada como disfagia, a gente tem que analisar semiologicamente. Eu vou falar aqui do presbiesôfago, que é o esôfago ainda, o esôfago da disfagia. Mas vamos só lembrar de caracterizar a disfagia. Então, como é que a gente vai caracterizar semiologicamente? Como foi o início? O início foi súbito, foi lento, foi gradual. Em que local essa disfagia ela é referida? Local, né, do esôfago. É alto, né? É baixo. Ela é seletiva, isto é para sólidos, só para sólidos, é para sólidos e pastosos, é para sólidos pastosos e líquidos. Então, como é que é essa disfagia? Ela é seletiva ou é uma disfagia para sólidos, pastosos e líquidos? Qual é a evolução? Qual é o curso dessa disfagia? Ela foi piorando ao longo do tempo? Ela é episódica ou ela é contínua? Ela cede ou não com o uso de medicamentos? E que medicamentos são esses? Qual é o tempo, né, a duração dessa disfagia? Quando começou? Quais são os sintomas associados? Então, nós podemos descrever a disfagia semiologicamente por meio de várias características. E os sintomas associados são muito importantes. Então, nós podemos afirmar que há distintas causas, né, na exteriorização clínica da disfagia, e que, na maioria dos pacientes, permitem já, pela anamnese, uma orientação da hipótese diagnóstica. Então, esses 3 tipos de causas que eu referi anteriormente na apresentação, por exemplo, no caso do câncer de esôfago, o sintoma principal é a disfagia de instalação recente. Varia de 3 a 8 meses, até mais, até pode chegar a 1 ano de duração. Ela é progressiva no tempo, ou seja, ela evolui com piora, ela é seletiva, inicialmente para sólidos, depois pastosos, depois líquidos, né? Por último, líquidos. E essa disfagia por sólidos ela é principalmente em alimentos sólidos que são mais elásticos, como a carne semicozida, como o pão, né? E geralmente o paciente assinala com o dedo onde ele sente a dificuldade do alimento passar, o que costuma coincidir com o local que está situada a estenose, a diminuição da luz do esôfago. Mas 1/3 dos pacientes que têm obstruções mais baixas no esôfago podem referir a disfagia na base do pescoço, pode acontecer também. E também é uma disfagia, nesse caso da neoplasia, por câncer de esôfago, que é uma disfagia que não melhora com o uso de medicamentos antiespasmódicos. E entre os sintomas gerais associados, observa-se emagrecimento, como a gente viu no caso que relatei, é um emagrecimento acentuado, cerca de 10% do peso do corpo, do peso corporal, geralmente por dificuldade em se alimentar,
e não tanto pela anorexia, porque ele não consegue se alimentar. E a anorexia não costuma ser importante, não é, nos casos iniciais nesses pacientes. O paciente ele geralmente tem uma palidez cutânea mucosa pela anemia, pode acontecer. Né? Às vezes o paciente também tem uma constipação intestinal associada, por quê? Pela diminuição da ingestão alimentar e, consequentemente, diminuição intraluminar de resíduos. E essa disfagia, como eu já disse, é de evolução progressiva, né? E seletiva e pelo lento e inexorável crescimento do tumor. Podem existir também sintomas associados como o pitialismo, né, que é a cialorreia, aumenta a secreção salivar. Quando o aumento da secreção salivar acompanha, não é acompanhada, né, por perda, né, digamos, por digamos assim, uma perda, né, por meio, né, da cavidade oral, quando a gente tem uma cialorreia, né? E aí pode-se também chamar de pitialismo. E esses quadros também se associam a sintomas de estase alimentar no esôfago, por via reflexa, né, nervosa, pode haver o quê? Um aumento na atividade das glândulas salivares parótidas. Por isso que eu ia dizer que tem uma salivação, né, que é esse pitialismo, mas tanto porque não há como deglutir essa salivação, como porque há um aumento da atividade das glândulas salivares parótidas. E como sintomas respiratórios, como pode haver crise de sufocação ao se alimentar, devido a fístulas esôfago, traqueobrônquicas, por exemplo. E quanto à topografia, 20% dos tumores de esôfago estão localizados no terço superior, 40% mais ou menos no terço médio e 40% no terço inferior. E quando é o megaesôfago chagásico, que é a acalásia? Bom, a acalásia é a incoordenação motora do corpo do esôfago. E aí o que acontece? Quando os movimentos peristálticos estão anormais, né, anômalos, a gente vai ter o quê? Uma alteração ali na peristalse. Então, com os movimentos da deglutição, normalmente o que acontece? Há uma coordenação motora do corpo do esôfago. Quando o alimento, né, chega ao esôfago, o que é que acontece? Aí há uma coordenação dos movimentos peristálticos com a abertura do esfíncter inferior do esôfago, né, da cárdia. E aí esse movimento da deglutição vai fazer com que a cárdia abra, né, o esfíncter. O que acontece? Geralmente há 10 ou mais movimentos de deglutição sem o esfíncter inferior do esôfago abrir. E o que acontece? O alimento fica retido na luz do esôfago. E aí nós podemos ter uma alteração aí nesse peristaltismo, né? Quando há movimentos peristálticos da deglutição no esôfago e a cárdia não se abre. Esse caso seria o quadro de acalásia idiopática, isso fora do Brasil, né? Porque no Brasil a gente pensa primeiro no megaesôfago. Mas se for fora do Brasil, não há um fator conhecido para a acalásia idiopática, embora haja alterações estruturais de menor magnitude,
pode acontecer, não é? Mas é mais comum aqui no Brasil esse tipo de disfagia esofágica pela doença de Chagas, o megaesôfago. Então, esse seria o quê? O megaesôfago, a acalásia primária, né, que acontece quando não se encontra uma razão. Agora, na acalásia secundária, que é pela doença de Chagas, há um substrato fisiopatológico, ou seja, a lesão nos plexos nervosos. Então, o que é que acontece? A disfagia na acalásia é diferente daquela referida no câncer de esôfago. Em geral, o paciente, no caso da acalásia, do megaesôfago, ele vai referir disfagia de anos e anos de duração. 2 ou 3 ou mais anos, né? Sem nenhum caráter de seletividade do alimento. Não é como na acalásia do câncer de esôfago, que acontece primeiro para sólidos, depois para pastosos, depois para líquidos. Não há seletividade no caso do megaesôfago. Assim como apresenta disfagia para sólidos, o paciente com megaesôfago, com esse tipo de disfagia do megaesôfago, ele tem para sólidos, para pastosos, né, em alguns dias e em algumas refeições, e em outras não apresenta, ou então apresenta seletivamente para líquidos. Ela não é progressiva, não é? Porque o paciente diz que tem essa disfagia e às vezes ela cede ou melhora com o uso de antiespasmódicos. E, em consequência dessa incoordenação motora do corpo do esôfago, né, começa a haver uma estase de alimentos e de secreção no terço inferior do esôfago. Então, instala-se o quê? Uma dilatação progressiva, que é o que se chama de megaesôfago, podendo também haver até ele, além de se dilatar, ele fica tortuoso, né? Então, os dados de identificação do paciente podem ser esclarecedores, por exemplo, a procedência de zonas endêmicas para a doença de Chagas, o paciente conhece, teve contato ou então não teve contato, mas mora em uma região onde há barbeiros, né, o tipo de moradia, né, casas de pau a pique, ou então transfusões de sangue. Então, há outros sintomas que, em caso de doença avançada, pode ocorrer com grande dilatação do esôfago, que pode estar presente, como eu falei, o pitialismo, né, a cialorreia também, e a regurgitação, que é o reflexo de Roger, né? E aí o paciente tem regurgitação, o retorno dos alimentos e secreções digestivas ou secreções digestivas à cavidade oral, de maneira que, assim, é insidiosa, não é algo que acontece assim de repente. Ela não é abrupta, não é sim, súbita, para diferenciar dos vômitos, né? Regurgitação é diferente de vômitos. A regurgitação ela é facilitada pelo decúbito lateral, né? Pelo decúbito, digamos, lateral esquerdo ou decúbito lateral direito. Principalmente é o decúbito lateral esquerdo, o decúbito lateral direito, né? Pelo posicionamento do estômago, mas pode ser lateral esquerdo e lateral direito a regurgitação. Principalmente interessante nesse caso é o paciente que, nos casos mais avançados, ele nota restos alimentares no travesseiro ao levantar pela manhã, que acontece nos casos avançados de megaesôfago, que além de dilatado, o esôfago ele fica bem tortuoso, que chama dolicomegaesôfago. Então, o paciente ele até assume instintivamente posições bem curiosas, como, por exemplo, ingerir os alimentos em pé ou com os braços levantados para retificar o esôfago e facilitar o trânsito alimentar, né? Uma atitude, é uma postura, né, instintiva.
E a ingestão abundante de líquidos durante as refeições é outro aspecto bem evidente, porque a coluna líquida cria uma pressão hidrostática maior e força a abertura da cárdia. Então, isso pode até dar origem ao que se chama de ruminação, que não é muito frequente na calásia, mas está ligado mais frequentemente a pacientes com transtornos, né, psicogênicos. Bem, aqui eu estava falando ainda da disfagia e eu queria falar também do presbiesôfago. Então, o que é presbiesôfago? Se eu não tivesse colocado aqui, eu esqueci de falar. Esse primeiro exemplo aqui, certo? Que aqui tem gero, certo? Gero de idoso. Então, mas eu cheguei a falar, né? Sim, cheguei a falar desses quadros aqui, falou o presbiesôfago. Presbiesôfago designa alterações funcionais do esôfago associadas ao envelhecimento, sem relação com doença orgânica, estrutural ou motora primária, e faz parte do conjunto de mudanças fisiológicas que ocorrem no trato gastrointestinal com a idade. Então, a maioria dos esôfagos não. A maioria dos idosos não tem sintomas do presbiesôfago, são quadros leves, mas alguns podem apresentar uma disfagia intermitente e leve, geralmente para líquidos, uma sensação de um trânsito lento do bolo alimentar, né, no esôfago. Ocasionalmente acontece regurgitação e uma discreta pirose. Então, não costuma haver perda de peso significativo, né, diferente de quadros patológicos como a calásia, né, ou como o câncer de esôfago, o tumor de esôfago. Então, o envelhecimento leva também à diminuição da amplitude dessas contrações peristálticas esofágicas, principalmente no esôfago distal. E aí, muitas vezes, essas contrações elas não são peristálticas, ou seja, elas não são eficazes. E aí dificulta a progressão do bolo alimentar, né? E, além disso, o esfíncter inferior do esôfago, ele relaxa de forma menos eficiente, mas não tem uma obstrução fixa, como acontece muitas vezes na acalásia. Resultado, o trânsito esofágico, né, mais lento, né, e menos coordenado. Então, pensar na possibilidade de presbiesôfago, no caso, como um diagnóstico diferencial em idosos com queixas de uma disfagia discreta após a exclusão das causas orgânicas. Então, aqui está, aqui a acalásia, já falei, né, já mencionei, aqui o espasmo difuso do esôfago, que é muitas vezes associado à esofagite de refluxo, reflui ácido do estômago para o esôfago, pela diminuição do tônus, né, do esfíncter inferior do esôfago, e acontece o quê? Um esofagite de refluxo. Então, inflamação da mucosa do esôfago, né, distal, e com isso, muitas vezes, a esofagite pode evoluir com espasmo do esôfago. E esse espasmo são contrações espasmódicas do esôfago que dão origem a uma dor retroesternal que às vezes até simula, né, a dor do infarto agudo do miocárdio. Bem, aqui falei daqui do câncer de esôfago, né, que é a diminuição da luz, da esclerodermia mencionei também, porque há uma alteração na peristaltismo do esôfago, e aqui aqui é quando há um quadro, né, de diminuição, que eu até não entendi aqui como está escrito, está bem pequeno, né? Esofágica, que é aqui que tem estenoses esofágicas, né? Estenose do esôfago. Bem, então, indo aqui para a finalização, aqui já é estômago e duodeno. Eu quero voltar, vou fazer uma pequena pausa aqui para voltar. É esse slide que eu queria colocar para finalizar aqui, certo? Então, a gente tem esses sintomas. A disfagia foi o que eu enfoquei, né, por ser tão importante, mas a pirose também é importante. O que é pirose? Pirose é aquela sensação, é uma sensação de queimação retroesternal.
Então, o que é o que significa, pelo que os pacientes falam, de azia, a gente precisa fazer uma distinção entre essas duas manifestações. Então, vamos lembrar aqui de algumas características da fisiologia do esôfago. Quando, eu falei agora do exemplo do refluxo gastroesofágico. Quando há um processo inflamatório da mucosa do esôfago, isso ocorre pelo refluxo, retorno da secreção digestiva e dos alimentos ao esôfago, sem que haja eructações, não é? Ou seja, aqueles eructações arrotos, como se chama popularmente, ou vômitos. Então, desse caso, quando há esse processo inflamatório na mucosa do esôfago, pode ser sintomático ou assintomático. Lembramos, então, que a mucosa do esôfago é insensível e se torna sensível quando? Quando há processos inflamatórios, como a esofagite, processo inflamatório pelo refluxo de ácido, de secreção de conteúdo do estômago. E aí, há uma diminuição do limiar de percepção da dor quando há inflamação. Então, a ingestão de alimentos que está, por exemplo, em uma temperatura elevada em indivíduos normais não causa dor, né? Não causa dor. Mas acontece que quando a pessoa está com esofagite, isso pode, a ingestão de alimentos pode desencadear uma dor esofágica, né? Ou o que a gente chama de odinofagia. Então, o que é que acontece? Eu já falei da regurgitação, né? É diferente a regurgitação do refluxo. Por quê? Porque o conteúdo gástrico vence não somente o esfíncter inferior do esôfago, vence o tônus, né, do esfíncter inferior do esôfago, mas também do esfíncter esofágico superior. Então, a esofagite ocorre quando os distintos mecanismos que impedem o refluxo gastroesofágico estão alterados. E que mecanismos são esses? Vamos lembrar. No esôfago inferior, temos elementos anatômicos, como o ângulo de His, o esporão de Gubarhoff, a porção intraabdominal do esôfago, o ligamento frenoesofágico, que são elementos de competência da cárdia, juntamente com o esfíncter esofágico inferior. O elemento primordial que impede esse refluxo é o esfíncter inferior do esôfago, a cárdia. Se esse esfíncter inferior estiver funcional, não é? A pressão do estômago sendo superior à do esôfago, essa pressão sendo superior, faz com que uma zona de alta pressão, tem níveis pressóricos superiores, deixa eu refazer o raciocínio. Quando a pressão do estômago é superior à do esôfago, essa pressão ela é intercalada entre ambos, então há uma zona de alta pressão que tem níveis pressóricos superiores aos do estômago, no esôfago, impede ou dificulta o refluxo gastroesofágico. Esse é o esfíncter inferior do esôfago. Mas, às vezes, mesmo em indivíduos normais, há refluxo. Mas os mecanismos de defesa do esôfago, eles resolvem, né? Eles impedem que haja maiores consequências. Quando são esses mecanismos, né,
quando esses mecanismos eles são efetivos, a própria saliva que é deglutida, que é alcalina, ajuda a fazer uma depuração do ácido, né, que retorna. O próprio pH do esôfago também, porque o material refluído gera ondas peristálticas secundárias no esôfago que varrem, digamos assim, o esôfago. E os mecanismos de defesa da própria mucosa esofágica, como o muco, o suprimento sanguíneo, o turnover, né, a renovação de células epiteliais de revestimento. Quando o refluxo se apresenta clinicamente de forma esporádica, não é? Então aí não aparecem manifestações clínicas. O paciente geralmente nem vai ao serviço de saúde para se consultar. Adquire importância clínica quando os sintomas eles são repetidos ao longo do tempo. Quem ainda não sofreu pirose após uma refeição volumosa, gordurosa, regada, né, a algum tipo de bebida alcoólica, incrementada por molhos picantes. Então, essa ação dessas substâncias também são substâncias que vão acabar, digamos assim, são agressivas, né? Substâncias carminativas, né? Medicamentos, gorduras, álcool, chocolate, café, todos têm a propriedade também de reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior. E mesmo sem causa aparente, esse esfíncter ele cede em alguns momentos as pressões que aumentam no esôfago. Intragástrica, a pressão quando aumenta no esôfago, no estômago, permite o refluxo. Por isso que quando a gente vai realizar a anamnese de um paciente que tem essa queixa de pirose, a gente precisa abranger também os hábitos alimentares e os fármacos que o paciente usa. O principal sintoma do refluxo gastroesofágico é a pirose. Alguns autores não fazem distinção entre azia e pirose. O paciente ele não conhece o termo pirose. Ele refere tudo como azia. Ou seja, que é aquela sensação de queimação retroesternal, mas também no epigástrio. Então, pela anamnese é que a gente vai analisar e interpretar esse conhecimento. Então, qual é a distinção entre azia e pirose? Pirose é a sensação de queimação retroesternal, que é um sintoma inequívoco de refluxo gastroesofágico, já com significado clínico. A azia é a sensação de queimação no epigástrio, na região epigástrica, e pode ou não estar relacionada à doença esofágica. Então, o paciente com esofagite de refluxo e o idoso poderão, primeiramente, vir a uma consulta por disfagia, né? Com características semiológicas semelhantes àquelas que eu descrevi nos casos clínicos que eu descrevi tanto do megaesôfago quanto no caso do câncer de esôfago. Então, esse paciente com disfagia, como queixa principal, dependendo da história da doença atual, pode nos levar a ter um raciocínio clínico diferente. Primeiramente, se não houver sintomas anteriores sugestivos de refluxo gastroesofágico, o diagnóstico diferencial, no nosso levantamento do raciocínio clínico de diagnósticos de hipóteses, com neoplasia pode ser difícil, principalmente para o clínico generalista, né, ou do médico de família e comunidade. Muitas vezes ele encaminha, às vezes depois de solicitar um exame complementar, encaminha para o especialista. Mas se por um lado a história de pirose for repetida, facilitada ou não por mudança de posição do corpo, do tórax, né, da cabeça, ao se curvar também para atar, né, o sapato, que é chamado de sinal de
Hilleman, né? Hilleman, Hillman, que acontece após uma refeição, então é pós-prandial, ou ao se recostar, né? Então, você pode ter é, elementos para a gente pensar na hipótese diagnóstica de esofagite e de disfagia. E a disfagia que pode ser já uma complicação da esofagite de refluxo, que é a estenose péptica do esôfago. Com o tempo, repetidamente, o paciente pode apresentar uma diminuição da luz do esôfago por estenose, que eu já mencionei no início, né, aqui desse vídeo que está ficando longo. Então, a ação lesiva do ácido clorídrico, da pepsina, de sais biliares, pelo refluxo no esôfago inferior, pode levar à ulceração também na mucosa esofágica. Então, veja que essa parte inferior do esôfago tem um epitélio cilíndrico semelhante ao do estômago. Então, pode haver fibrose cicatricial secundária a essa úlcera, levando à estenose do esôfago e com todo o seu cortejo sintomatológico. Nem todo paciente com esofagite apresenta disfagia por estenose, né? Uma vez que a alteração na motricidade esofágica, a questão motora, pelo refluxo, também pode levar à disfagia. Mas sempre é preciso descartar a possibilidade de neoplasia, certo? Descartar, realizando-se uma endoscopia digestiva com biópsia. E como consequência da esofagite de refluxo, podem desenvolver-se, como eu disse, úlceras, o esôfago de Barré, que é uma metaplasia, já falei há pouco, né? É uma metaplasia do epitélio esofágico, que ele é precursor também do câncer de esôfago, né? Pode estar associado. Em alguns casos, as manifestações clínicas podem ser totalmente atípicas, né? E nesse caso, o raciocínio clínico pode nos levar a pensar em hérnia, né? Hérnia de hiato, que aí essa hérnia de hiato, ali na transição esôfago-gástrico, né? Ela pode ser totalmente assintomática, né? Ela era tida como um elemento primordial, como uma causa primordial do refluxo, né? Mas só a hérnia esofágica, a hérnia de hiato, por si só, não tem um valor semiológico. Mas hoje está incluída dentro de uma visão multifatorial, né, do refluxo gastroesofágico. Não é só a hérnia de esôfago, certo? É multifatorial. Então, como eu disse, a pirose é um sintoma inequívoco de refluxo. Então, pronto, aqui estão, já falamos de pirose, que é a sensação de queimação retroesternal, enquanto a azia é a queimação na região epigástrica. A disfagia, né, foi o que acabou ocupando todo esse vídeo, né, devido à importância dessa queixa. Falei também da regurgitação, que está muitas vezes associada à disfagia ou à pirose. E a dor torácica, né? A dor torácica é um sintoma importante. E também tem um sangramento proveniente do esôfago. O sangramento ele pode acontecer também por sangramento de varizes de esôfago, né? No caso da hipertensão portal, que vamos falar no próximo vídeo, que aí a gente já inclui esse tipo a hematêmese, né? A melena também por causa de ruptura de varizes esofágicas ou ulcerações do esôfago. Isso aí será assunto já do próximo, né, vídeo, que não é possível a gente terminar. Sim, e a dor torácica de origem esofágica, ainda faltou. A dor esofágica, ou a dor torácica de origem esofágica, né, é uma dor retroesternal. E aí, quando a gente vai estudar a dor torácica, a gente não tem que pensar em causas cardíacas e não cardíacas. Então, uma das causas de dor retroesternal não cardíaca é a dor esofágica. Então, pode ser esofágica, mas também pode ser osteomuscular, pode ser abdominal, pode ser pleuropulmonar, mediastínica, psicogênica. Mas, além disso, ela pode ser também esofágica.
praticamente qualquer patologia esofágica pode cursar com dor torácica retroesternal. Então, é importante aí o diagnóstico diferencial, ou seja, as hipóteses de diagnóstico diferencial. A mais importante é com a causa cardíaca, ou seja, por isquemia ou infarto do miocárdio. Por quê? Porque a intervenção precoce é essencial, pode salvar a vida do paciente. Então, o diagnóstico precoce aí é imperativo. Então, primeiro descartamos a possibilidade, né, de uma isquemia ou então de um infarto do miocárdio. Bom, mas aí isso já deve ter sido falado na aula de dor torácica, né, associada à doença cardíaca e à doença pulmonar, não é isso? Vamos então para frente. Porque a gente pode ter afecções também em locais diferentes que causam essa dor na mesma topografia. Por causa da convergência das vias nervosas aferentes que conduzem os estímulos responsáveis pela sensação de dor provenientes das vísceras torácicas em raízes da medula, né? Principalmente C3, C4, C5, T1, T2, T3, acho que até T3. E isso explica por que comprometimentos que afetam estruturas torácicas diferentes podem ter manifestações clínicas diferentes, como essa dor retroesternal, que pode ter várias causas, cardíacas e não cardíacas, e entre as não cardíacas tem a esofágica. E o que provoca a dor esofágica? Como eu já mencionei há pouco. Todos os mecanismos da dor esofágica não estão completamente elucidados. A dor esofágica pode resultar da estimulação dos quimiorreceptores e dos mecanorreceptores. Sim, há essa hipótese. A mucosa esofágica, como eu disse, normal, ela é insensível, mas ela diminui seu limiar para a dor e torna-se sensível quando o processo inflamatório, como a esofagite, por exemplo, como eu já mencionei, determinado pelo refluxo esofágico e outras causas, diminui o limiar de percepção da dor. Aí a distensão súbita do esôfago pode também causar, né, através dos mecanorreceptores, dor. E os distúrbios motores primários, como a contração excessiva do esôfago, da parede esofágica, pode gerar dor. Esses transtornos motores, eles têm na dor a sua principal manifestação clínica, como eu mencionei, por exemplo, que é alguém que chega com dor retroesternal, né, e que é confundido também com uma dor anginosa ou uma dor do infarto, né? Então, apesar das inúmeras situações que cursam com dor retroesternal, não há, assim, um grau de complexidade diagnóstica, né? Porque o que nos orienta em relação ao local da dor ser no esôfago é que outros sintomas estão associados, como disfagia, odinofagia, pirose, e tem relação com a ingestão alimentar, com temperaturas extremas dos alimentos, com posições que facilitam o refluxo, como a posição de decúbito dorsal. E isso são características semiológicas que chamam a atenção. E devido à diversidade de causas, nós temos que interrogar sobre a dor, levando em consideração suas características semiológicas, localização, caráter, né, que é a qualidade, a intensidade, a duração, modo de início, modo de evolução ou curso, como está atualmente a dor, se vem melhorando, se vem, que é a progressão, né, se vem piorando, se vem na mesma, se mantém na mesma intensidade, fatores desencadeantes, fatores atenuantes, fatores acompanhantes ou associados, a relação com a posição, a relação com a alimentação, a irradiação, o ritmo, ou seja, a ritmicidade em relação à alimentação, ou seja, é o perfil de ocorrência da dor, né? É a periodicidade, né? Que é o comportamento durante o tempo, né? A gente tem que dizer, o ritmo é o perfil de ocorrência durante um dia, por exemplo, ou durante uma manhã, uma tarde. O perfil de ocorrência é o ritmo, a ritmicidade se associa com o quê? Como é que acontece ao longo das horas, por exemplo, de um dia? Isso é a ritmicidade.
A periodicidade é o comportamento durante um período muito mais longo do tempo, certo? Isso aí a gente vai falar no caso de dor, a dor epigástrica associada à doença ulcerosa péptica, vou falar no próximo vídeo. E os sintomas associados, como eu já mencionei. E é importante também avaliar o estado psicoemocional do paciente, sua reação à dor, o seu limiar para a dor, né? Lembrar que existem os distúrbios motores do esôfago, porque nas disfunções motoras primárias do esôfago, como um processo neurogênico ou miogênico básico, como no caso, por exemplo, do esôfago, no caso da esclerose sistêmica progressiva. Né? O mecanismo responsável é restrito ao próprio esôfago, ou não, né? Se for esclerodermia. E os distúrbios motores que são secundários a outras doenças, nós podemos dividir anatomicamente em alterações da hipofaringe, alterações do esfíncter esofágico superior, do esôfago cervical e as alterações da musculatura lisa, como espasmo esofágico difuso, a acalásia, como a gente já falou, e entre outras funções. A disfunção motora não é assim específica, né? Mas são contrações espasmódicas. Então, a disfagia vai acompanhar todos esses sintomas que eu mencionei. É um sintoma comum, tanto nos distúrbios motores do esôfago, sendo intermitente, né? Ou contínua. Mas aí eu já mencionei anteriormente. A regurgitação já falei, né? Então, são esses os principais: pirose, disfagia, regurgitação endotorácica de origem esofágica. Tem também a ruminação, né? Mas eu já mencionei isso. E, sim, como eu falei em esclerodermia, esclerose sistêmica progressiva, eu só vou fazer um adendo aqui. Há aí um comprometimento também do esfíncter esofágico inferior, além do comprometimento, né, da peristalse do esôfago, certo? Aí pode ocorrer sintomas graves de refluxo, como essa manifestação do distúrbio do transtorno motor, certo? É por isso que eu falei na esclerodermia. E tem outras causas de disfagia, que eu já falei do presbiesôfago, né, que é o esôfago do idoso, que é associado com a neuropatia, né, muitas vezes associado ao envelhecimento. E tem também a alteração associada ao próprio diabetes e à neuropatia periférica. Né? Então, veja que pacientes, por exemplo, com alcoolismo crônico, com diabetes mellitus, podem acabar tendo como complicação tardia a neuropatia e, com isso, alterações da motilidade esofagiana. Então, não é só o idoso, né? É também o paciente com diabetes, né? E acho que, por enquanto, está bem, né? Eu acho que até me excedi, certo? Me excedi, mas eu vou tentar compensar no outro vídeo, ou nos 2 últimos vídeos que vêm a seguir. E aí, eu vou colocar no arquivo só mais 2 casos relacionados a essas outras manifestações, para que vocês possam refletir sobre esses sintomas, né? E aí eu coloco para vocês desvendarem esses outros casos clínicos associados aos sintomas relacionados ao esôfago. Então, até a próxima e obrigada pela atenção.